Fala galera, bom dia! Bora lá para mais um vídeo nesse domingão. É isso aí galera, mais um vídeo. Daqui a pouco estamos completando 10 vídeos no canal. Essa é a minha primeira meta para depois começar a fazer algum outro tipo de movimento. Então esse é o 8º vídeo e eu estou muito feliz de estar aqui podendo gravar esse vídeo e falar com vocês, levar uma palavra aí para vocês. Na semana passada eu gravei um vídeo onde muitas pessoas me mandaram mensagem, né, agradecendo, me dizendo: nossa, esse vídeo veio na hora certa, você não tem ideia do quanto isso me ajudou. E é muito doido isso, né, gente, porque às vezes a gente não tem noção de que o que a gente está passando, o que a gente está superando, tem capacidade de poder ajudar outra pessoa que também está enfrentando as lutas dela. Então, cada vez mais eu tenho tido a certeza do quão valioso é poder estar aqui entregando esse tempo, investir nesse tempo, para poder falar aí sobre a minha vida, sobre as minhas experiências e sobre o que Deus tem para mim e para você, beleza? O tema de hoje, para variar, é um tema que confronta, né? Mas uma coisa é certa: Deus é de conclusão. Ele não deixa nada pela metade. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, beleza? Mas antes de mais nada, você que está chegando agora, vai lá, se inscreve. Você é muito bem-vindo aqui. Você que já está por aqui e ainda não se inscreveu, se inscreva, ativa o sininho para você receber. Todo domingo, 10 horas da manhã, você vai receber a notificação com um vídeo que eu vou estar postando aqui para falar sobre uma palavra de Deus, sobre uma experiência, ou sobre alguma situação. Eu sempre falo que não tem como falar da minha vida sem falar de Deus, porque Ele está presente em todos os momentos. Então a gente sempre vai falar de Deus aqui no domingo, que isso para mim é muito valioso, beleza? Então compartilha, coloca lá no grupo da família, posta no Stories, para que... O que acontece? Quando a gente vai lá, comenta, quando a gente vai lá e se inscreve, a gente compartilha, o YouTube entende que é relevante esse conteúdo e ele acaba entregando essa palavra para mais pessoas, e esse é o objetivo, que mais pessoas possam receber a palavra e uma orientação, talvez no momento que ela está passando ali na fase dela e ela precisa de ajuda, precisa de um toque, de um detalhe, e Deus sempre encontra o coração certo com a palavra, pode ter certeza disso, beleza? Então, antes de mais nada, bora para a palavra, bora para o vídeo, bora falar de Deus, que é o que realmente importa nessa vida, beleza? E a palavra é Filipenses 1:6. Aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la. Forte, né? Aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la. E por isso que eu falo, Deus não faz as coisas pela metade. Então, quando Ele começa a agir, quando Ele começa a fazer uma obra na sua vida, Ele vai mexer com as estruturas, Ele vai mexer com tudo. Mas pode ter certeza que Ele não vai deixar pela metade, que Ele não vai te abandonar, que Ele não vai abrir mão. Ele simplesmente vai concluir a obra que Ele começou na sua vida, tá? Então receba essa palavra, porque eu sei que às vezes você está passando num momento difícil, num momento que você não está enxergando, num momento que você está sentindo que está tudo travado, parece que nada flui, não tem resultado, as coisas não acontecem. Aí você olha no Instagram, tem aquele monte de mentira lá de gente tudo feliz, tudo prosperando, tudo rica, né? Na verdade, cara, é só o Instagram. E aí você fica se comparando, você compara o seu bastidor com o palco dos outros, né? E aí automaticamente você se sente mal, você se sente depressivo e, cara, você vai se afundando. Então, tenha certeza de que, por mais que você esteja passando por algum momento difícil, algum momento que você está sentindo que os resultados não estão vindo, que as coisas estão travadas, Deus está agindo aí o tempo todo. Vamos trazer alguns exemplos para falar sobre isso. Enquanto eu estava lendo aqui a palavra, sabe o que veio na minha cabeça? Veio um momento de obra. Eu não sei vocês, se vocês já fizeram obra na casa de vocês alguma vez, mas, gente, fazer obra é um caos. Fazer obra sem estar morando na casa é um caos. Imagina morando na casa. Deixa eu contar uma experiência para vocês aqui. Eu e a Ju, depois de todo aquele processo de Jundiaí, as coisas que aconteceram, que a gente fez a movimentação, a pessoa saiu lá da minha casa e nós decidimos voltar para nossa casa. E quando nós fomos voltar para nossa casa, a casa estava acabada, né? E aí nós decidimos o quê? Vamos reformar a casa para que a gente possa voltar e a casa ter tudo certinha. Então a gente decidiu pintar a casa, arrumar ali a cozinha, os móveis que precisavam dar uma ajustada, fazer uma obra interna, terminar essa obra
e entrar com tudo acabado. Esse é o objetivo. E aí você sabe o que aconteceu? Nós começamos a obra. Contratamos pedreiro, vimos lá quanto que ia ficar, fizemos orçamento, começamos a comprar as coisas e a obra começou. Aí a obra começou, as coisas começaram a fluir, as coisas começaram a acontecer e aí no meio da obra, de repente, veio uma ideia de já que a gente já está mexendo com a obra, o que você acha da gente fazer um coberto lá no fundo? E aí esse coberto lá no fundo, a gente vai ter uma área de lazer lá, a gente vai investir pouco. O que você acha? Troquei ideia com a Ju, a gente falou sobre isso. Já estamos na obra, né? Então assim, vamos fazer. Gente, essa obra que era para fazer uma pintura. Arrumar uns móveis ali da cozinha que estavam zoados, sabe? E dar uma ajustada ali em algumas coisas da lavanderia. Coisa simples, gente. Pra gente entrar na casa. Virou pintura da casa inteira, reforma da cozinha, reforma de outros pontos lá do ambiente que precisava, arrumar o guarda-roupa que estava também numa situação lá que precisava ajustar, virou uma churrasqueira lá no fundo, um coberto, uma piscina e um banheiro lá no fundo. Então olha que loucura, gente. Quando você começa a fazer obra, é um negócio doido. Por quê? Porque quando você dá o início, outras coisas vão acontecendo no meio do caminho. E eu estou contando a conclusão, mas para chegar nessa conclusão foi um caos. Foi um caos, gente. Vocês não têm ideia do que foi. Foi um caos. Como assim foi um caos? Porque pensa, gente, não dava tempo de esperar. Porque a obra era pequena, de repente a obra virou grande, a gente teve que mudar dentro da casa e morar com a obra acontecendo. Tinha pedreiro na minha casa todo dia, gente. Cara, foi sinistro, briga com o pedreiro, um caos, e aí você pedia para fazer de uma forma, ia de outra, e quem viveu obra sabe o que eu estou falando, né? Só que por que eu estou contando essa experiência para vocês? Por alguns pontos. O primeiro, quando eu comecei a obra, eu não imaginava o que ia acontecer com a conclusão daquele início, daquele start. Porque a minha visão era limitada, eu só enxergava que a gente ia arrumar ali e entrar. Eu nunca imaginei que a gente ia fazer tudo aquilo lá no fundo. Então esse foi um primeiro ponto. E aí a gente começou a fazer a obra, e depois que a gente tomou essas decisões no meio do caminho as coisas mudaram. Mas mudaram por quê? Porque a gente quis mudar, a gente quis fazer outras coisas, a gente tomou decisões no meio do caminho, e essas decisões fizeram a gente ficar mais tempo na obra, essas decisões fizeram a gente ter que se desenvolver habilidades no meio disso para poder lidar com tudo isso, por causa de estresse, nervoso e tudo mais que acontece dentro de uma obra. E aí a gente estava lá dentro dessa obra, eu, minha mulher, a Nina e aquele monte de pedreiro lá em casa lá. Então vocês imaginam como é que era tudo isso. E aí olha que interessante, né? Em todo esse processo da obra, chega um momento que você tem a sensação de que a obra não está saindo do lugar, cara. O pedreiro vai lá todo dia, trabalha todo dia, aí você vai lá no final do dia e você olha, o cara não fez nada. Aí você fala, como assim? Esse cara ficou o dia todo aqui e não aconteceu nada. E aí parece que está travada a obra, cara, parece que as coisas não estão acontecendo. Só que eu entendo de obra? Não, eu entendo de vendas. As coisas estavam acontecendo, só que eu não estava entendendo. Por quê? Porque eu não conhecia sobre aquilo. Então, às vezes eu ia lá e queria ver uma parede levantada, mas na verdade o cara estava cavando um buraco e enterrando o cano. E aí eu chegava lá e é lógico que eu não via nada acontecer, porque estava acontecendo debaixo da terra. Então, tem momentos da obra que você quer desistir da obra, cara. Você larga essa obra aí, não quero mais fazer isso aí, tô fora dessa obra aí, deixa como é que tá, não aguento mais essa turma aqui em casa. Olha que maluco isso, gente. E na verdade a obra está acontecendo, só que por falta de entendimento, por falta de experiência, por falta de várias outras coisas, você não tem capacidade de entender o que está acontecendo ali porque você não domina aquilo. Então, trazendo isso para a nossa vida, quando Deus começa uma obra na sua vida, cara, Ele movimenta as coisas, Ele faz você se mexer, te aperta, te põe em situações, te coloca em desconforto. Por quê? Para você acessar uma próxima fase, você precisa crescer. Para você crescer, tem que ter desconforto.
Não conheço ninguém que cresce confortável. Se você conhece, me conta aqui. Eu não conheço. E aí, quando você entra nesse desconforto, o que acontece? Começa tudo a ficar um caos. Por quê? Porque você não domina aquilo. Quer saber quando você está acomodado? Quando você domina tudo que você está fazendo. Ó, você domina tudo que você está fazendo, seu trabalho flui, está tudo ajustado. Está acomodado. Por quê? Porque você já domina tudo aquilo. Aquilo já é confortável para você. Agora, quando você começa a fazer coisas novas, você começa a tomar decisões para poder abraçar coisas maiores, tudo aquilo que está chegando para você é novo. Você vai ter que se desenvolver para poder dar conta daquilo. E para se desenvolver, você precisa do quê? Do caos. Precisa abraçar o caos. Então, tudo aquilo que está em descontrole é porque você ainda não tem capacidade de dominar. Mas você perseverando, você continuando, você seguindo, você vai se desenvolver a ponto de poder dar conta de tudo aquilo. Vai. Por quê? Você vai começar a dar conta de tudo aquilo, começa a ajustar, isso significa que você cresceu. E aí você vai para uma nova fase e o ciclo se repete. Então isso é um ciclo de crescimento. Então se você está passando alguma coisa na sua vida aí, está doendo, está desafiante, acalma seu coração, porque isso é sinal que você está crescendo, isso é sinal que você está se movimentando, isso é sinal que você está se tornando uma pessoa melhor, isso é sinal que você quer mais da vida. Por quê? Porque isso é um sinal de desconforto. E no desconforto é onde nós crescemos. Então, dentro desse desconforto, assim como a obra lá na minha casa, tem um momento que parece que não está acontecendo nada. Tem um momento que parece que você não está saindo do lugar. Tem um momento que parece que você regrediu 10 casas. Tem um momento que parece que todo mundo vai e você não. Acontece. Acontece. Só que muitas vezes você não tem habilidade, você não tem conhecimento, você não tem capacidade para entender tudo que está acontecendo naquele momento e você só não está enxergando. Por quê? Porque são coisas de Deus, não são coisas suas. Ó, Deus está te preparando para uma nova fase, então são coisas dele. Deus é o mestre de obra, entendeu? Ele sabe o que ele está fazendo. Às vezes você vai lá e não vê a parede erguida e você fica revoltado. Mas calma, tá mexendo nos canos, você não viu nada acontecendo, por quê? Ele tá mexendo ali na parte interna, tá submerso. Parece um exemplo bobo, gente, mas a obra é isso, e a obra de Deus na nossa vida também é dessa forma. Só que o que acontece? Dentro desse caos, dentro dessas situações que você não domina, você recebe essa pressão, você é forçado a se desenvolver, a criar novas habilidades, a ter um novo comportamento, a prestar mais atenção nas coisas, a você ficar mais atento. Ó, isso tudo é crescimento, é tudo desenvolvimento. Você está se tornando uma pessoa melhor, entendeu? Um profissional melhor, um marido melhor, um amigo melhor, um filho melhor, nesse processo de crescimento. E aí dentro desse processo de crescimento, o que acontece? A obra continua. E se Deus começou uma obra na sua vida, pode ficar tranquilo, Ele vai concluir. Então, que fase você está da obra? Você está no começo da obra? Você está no meio da obra que está tudo travado? Ou você já está na conclusão, onde você já está começando a ver os resultados da obra de Deus na sua vida? Escreve aí no comentário aí, se você está no começo, meio ou fim da obra. Me conta, escreve aí. Então, galera, eu não sei qual momento você está vivendo, mas se Deus começou uma obra em você, Ele vai concluir. Tenha certeza disso. Ele vai concluir, Ele vai concluir. Ele não vai deixar para trás, Ele não vai abrir mão. E sabe o que é mais maluco? Que se Deus mostrasse para nós a obra pronta, nós não acreditaríamos. Como assim, Edu? Vou dar outro exemplo. Quando eu comecei a fazer a obra, a ideia era fazer uma reforma pequena. E a conclusão da obra foi o quê? Foi a reforma da casa interna, foi a construção de uma churrasqueira linda, que era um sonho da minha vida. Sonhava ter aquela churrasqueira. O sonho da Ju era ter uma piscina em casa. A gente fez uma piscina. Com um banheirinho lá, tudo bonitinho, legal. A gente gosta de receber gente em casa. Quando eu comecei a obra, eu tinha enxergado tudo aquilo lá? Qualquer pessoa que me contasse que aquilo lá era possível, eu não acreditaria.
Por quê? Porque o meu recurso, o meu pensamento lógico, ele só era suficiente para poder arrumar a cozinha e pintar a casa. Só que Deus foi lá e fez muito mais. Du, como é que você fez aquela piscina? Como é que você fez aquela churrasqueira? Presença de Deus. Foi Deus que deu aquela conclusão de obra, porque no meu olhar lógico aquilo nunca seria possível. Mas quando concluiu, cara, ficou incrível. Realização de um sonho que começou na reforma de uma cozinha, virou uma obra, um caos, um tormento, que a gente queria desistir, abrir mão e mandar o pedreiro a chutes de casa. E na verdade a gente só não estava entendendo que a gente estava no processo da obra, mas que a conclusão ela sempre vai ser para edificar, para glorificar. E todo o processo que você passou para chegar na obra é mais valioso do que a própria conclusão. Que quando você conclui você fica feliz, mas o que fica é o aprendizado que você teve durante todo o processo de crescimento. E aí sabe o que aconteceu depois que terminou a obra? Deus começou outra. E esse é o ciclo da vida, gente. Nós estamos aqui para crescer, nós estamos aqui para evoluir, estamos aqui para se desenvolver. E lembra na sua vida, todos os momentos difíceis da sua vida foram os momentos que você mais cresceu. Por mais difícil que tenha sido, foi onde você se tornou uma pessoa melhor, um profissional melhor. Então, Deus começa e Ele termina. E quando Ele termina, Ele começa uma nova obra na sua vida. Tenha certeza disso. Beleza? E olha que maluco, né? Eu tô vivendo um momento agora na vida onde eu tô tendo essa sensação de que as coisas não fluem, que as coisas não caminham, parece que tá tudo dando errado, parece que você faz e não tem resultado, parece que você entrega tudo e não recebe nada. E é engraçado porque, lembra que eu falei no vídeo anterior, quando eu tô falando para vocês aqui no vídeo e eu tiro uma palavra para falar sobre ela, quem é a primeira pessoa que tá ouvindo essa palavra? Sou eu. É isso aí. Então Deus fala comigo através dessa palavra. No momento que eu estou vivendo, na obra que Ele está fazendo na minha vida, e me fez lembrar da obra que eu passei lá na minha casa. Então, esse momento que eu estou vivendo agora é aquele momento que eu queria mandar o pedreiro embora. Valioso demais a palavra de Deus, né, gente? Deus é bom o tempo todo. Tempo todo. Então, isso me fez me emocionar agora, porque eu tô naquele momento da obra. Mas quando concluiu, cara, foi incrível. Então eu tenho certeza de que a hora que ele concluir essa nova fase, eu não vou acreditar. Por quê? Porque o meu olhar lógico não é capaz disso. Apenas o meu olhar da fé, a minha confiança de continuar caminhando, mesmo quando eu não entendo, mesmo quando as coisas não estão dando certo, mesmo quando a vontade é desistir, mesmo quando a vontade é parar, mesmo quando a vontade é mandar o pedreiro embora. Eu tenho que deixar o pedreiro terminar a obra, pô. O mestre de obra tá lá, ó. Deus tá lá. Calma, filho. Tô mexendo aqui, fica tranquilo. Respira aí. Vai ficar bom, sabe? Vai ficar bom. Cara, que palavra incrível. Incrível. E para finalizar essa palavra, eu gosto sempre dessa conclusão, né? E eu vou ler aqui para vocês. Depois a gente vai finalizar o vídeo. Aquele que começou boa obra em você vai completá-la. Aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la. Filipenses 1:6. O nosso Deus é um Deus de conclusão. Ele terminará a obra que começou em sua vida e te levará muito mais longe do que um dia você imaginou.
O nosso Deus é um Deus de conclusão. Ele terminará a obra que começou em sua vida e Ele te levará muito mais longe do que um dia você imaginou. Cara, o exemplo da obra na minha casa foi perfeito, porque Ele realmente entregou para nós ali muito mais do que nós imaginávamos. E nós não acreditávamos que era possível fazer aquilo com o recurso que a gente tinha naquele momento. Foi difícil, foi muito desafiante, mas foi valoroso, que a gente aprendeu muito no processo, ficou lindo. E hoje eu estou aqui podendo falar dessa obra, trazendo uma palavra de Deus para você, para que você também possa receber isso aí na sua casa. Então eu desejo que essa palavra entre no seu coração, que você possa entender que se você está vivendo um momento turbulento, tu tá na obra, aguenta firme, a obra uma hora vai concluir e você não vai acreditar do quão valioso e grandioso vai ser a conclusão do que Deus tem para tua vida dentro dessa obra que Ele está fazendo em você, porque é só uma de muitas que Ele vai fazer para que você possa atingir o seu propósito, seguir o seu caminho e poder trilhar no que Ele tem para a tua vida, beleza? Galera, quero desejar para vocês um domingo incrível, uma semana próspera, que Deus possa estar coladinho em você em cada momento da sua obra, se você esteja no começo, no fim ou no meio. Se está tudo parado e parece que nada flui, confia. Deus tem o melhor para a sua vida e continue fazendo a sua parte, porque eu estou fazendo a minha. E a verdade é uma só, gente. A parte de Deus já está feita. A gente precisa fazer a nossa. Então continua fazendo. Deus é grandioso, ó, Ele já sabe, Ele já enxerga a conclusão da obra. Ele já viu a piscina, Ele já viu o banheiro lá lindão, Ele já viu aquela churrasqueira maravilhosa, Ele já viu. Você não, eu não tinha visto, mas Ele já tinha visto. E quando Ele me entregou, presente de Deus. Então receba esse presente de Deus, receba essa palavra que Deus está me usando para poder chegar até você, que ela possa atingir o seu coração, independentemente do momento que você está, que você possa entender que Deus está contigo sempre, sempre. Ele nunca te abandona, mesmo quando a gente faz as coisas erradas e segue um caminho diferente ali do que a gente acreditava que era o certo. Aí Deus vai corrigindo, vai te colocando no caminho, e aí quando você vê as coisas começam a fluir, beleza? Galera, um beijo no coração de vocês, estou muito feliz de estar aqui compartilhando esse conteúdo, e cada vez que eu falo com você, primeiro a palavra fala comigo, então ela tem mexido muito comigo. E eu quero agradecer a Deus por eu ter recebido essa palavra. Porque eu sei que eu estou no caminho certo e eu só estou vivendo um momento de obra. Beleza? Um beijo para vocês, até domingo que vem. Fiquem com Deus. Bora vencer, tá bom? Tchau!